Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo especial para vocês aí só sobre o tema mascaramento de pintura. O que é o mascaramento ou empapelamento, como muitos dizem aí? É o simples fato da gente isolar algumas áreas que não devem receber tinta ou o composto que a gente está aplicando. Naquele capô eu não vou trabalhar com nenhum tipo de empapelamento e nem mascaramento, porém eu acho que vale a pena fazer um vídeo aí para dar algumas dicas rápidas para você sobre o assunto. Primeiro de tudo, tem alguma diferença em você utilizar jornal e aquele papel específico para fazer mascaramento? Na garagem da tua casa, no teu serviço robista ou até mesmo profissional, sem uso de estufa e mecanismo de secagem, não. Você não vai ter problema desde que você tenha em mente que o jornal pode apresentar algum defeito e trabalhe sempre com folhas duplas de jornal fazendo a emenda corretamente. Porém, normalmente aquele papel para mascaramento, ele é um pouco mais resistente e ele é mais fácil de você manusear, além de você ter diferentes tamanhos também. Porém, o intuito do vídeo não é esse, e eu acredito que você vai trabalhar com o jornal ou com algum outro mecanismo. Tome muito cuidado com a reação do solvente em qualquer tipo de papel que você for utilizar para fazer esse mascaramento. Então o jornal eu sei que funciona e é o que eu recomendo se você precisar utilizar esse artifício. Bom, fita crepe, pessoal. Procure utilizar a fita crepe automotiva em diferentes tamanhos. Você tem diferentes configurações de tamanho, de espessura da fita crepe. E é interessante que você sempre compre diferentes tamanhos, porque eventualmente você precisa isolar algumas áreas maiores e outras menores. Como que funciona o primeiro isolamento? Normalmente eu passo uma camada da fita, normalmente a maior, na área que eu estou trabalhando, e depois eu colo o jornal ou o papel para mascaramento com outra fita menor, fazendo sempre a emenda numa camada de fita crepe. Eu nunca emendo direto o papel na superfície, a menos que seja alguma micropintura ou um serviço bem localizado que não vai ter tanto problema ou tanta ação da tinta naquele ponto que a gente fez a borda e o corte do mascaramento. Outro ponto fundamental para você: você não deve deixar esse mascaramento até a cura completa da tinta. Uma meia hora depois, no máximo, que você aplicou a última demão da tinta PU, do verniz PU, qualquer que seja o composto, você já remove esse mascaramento. Se for o fundo PU ou até mesmo o wash primer e o preto fosco vinílico, você pode remover logo depois da aplicação, porque esses compostos eles secam bem rápido na peça, e se você deixar ele secar muito, se você invadiu muito a área da fita crepe, ela vai ficar bem rígida e vai ser difícil de você tirar, e você pode ter problemas dela grudada na superfície e você tem que lixar e tratar isso depois. Então o mascaramento você tira entre 10 e 30 minutos após a aplicação da última demão com a tinta ou o composto que você tem na peça ainda fresco. Outro detalhe importante: preciso fazer contornos da peça com mascaramento. Como é que você trabalha isso? Com estilete. Com muito cuidado você corta a fita crepe, faz o corte sempre com o estilete bem afiado, e eu vou mostrar para vocês aqui um jogo de estilete que pode te ajudar muito nesse serviço, principalmente se você é modelista, aeromodelista, faz alguns serviços com aerógrafos. Isso ajuda muito você a trabalhar. Então esse set de estiletes aí, pessoal, vai te dar uma gama enorme de trabalho para você fazer qualquer corte na fita crepe, para fazer qualquer contorno, qualquer tipo de faixa na pintura do teu automóvel de uma maneira muito legal, muito precisa. Basta você treinar e praticar um pouco antes, para você não correr o risco de, por exemplo, causar algum risco devido ao uso do estilete na pintura ou na superfície que você está pintando e reparando. Então o corte deve ser sempre o mais fino possível, ou seja, com o mínimo possível de pressão sobre o estilete, para você cortar suavemente a fita crepe e evitar dano na superfície que você está reparando. Basicamente, a gente divide a fita crepe em uma fita normal e uma fita automotiva, porém existem subdivisões na fita crepe de uso automotivo, e a principal divisão
desse tipo de fita é o fato dela aguentar alta temperatura ou não aguentar. Então, se você utiliza uma estufa, você precisa de uma fita crepe apropriada para o uso na estufa e para temperaturas elevadas. Não é o nosso caso quando a gente está trabalhando em casa, então uma fita crepe dita automotiva já vai te atender perfeitamente no quesito de isolamento dessa área que você não quer o contato da tinta ou do composto, no quesito de baixo resíduo de cola ficando sobre a pintura. Importante, se você removeu ela no tempo adequado, que eu já mencionei no vídeo. E terceiro, a própria resistência à temperatura aí, que não vai ser elevada. E é claro, o bom poder de isolamento da área, não reagindo com a tinta ou com o composto que a gente aplicou. Rodrigo, ficou cola da fita depois do mascaramento. Como é que eu resolvo isso? Você pode utilizar o desengraxante, eventualmente você precisa lixar a peça de volta, você pode lixar a peça sem problemas. Ou você pode utilizar também a clay bar, se você já tiver feito algum tratamento na pintura, tiver isolado para um polimento, algo do gênero. Então minhas considerações sobre o mascaramento são essas aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique no gostei, porque isso ajuda bastante a gente no canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês receberem novidades quando eu postar novos vídeos relacionados à pintura e polimento. E deixo aqui meu muito obrigado e um forte abraço para vocês. Até mais!